E aí, pessoal? De boa? Bora para mais uma aula e hoje vou te ensinar a fazer esse corte aqui, um short fringe. A diferença do short fringe pro crop é praticamente o tamanho da franja, né? Dá para você ver aqui que tem uma franja bem curtinha. Finalizei aqui com uma textura bem bacana, ó. E é isso aí. Se você ainda não me conhece, eu sou o Adri, barbeiro aqui em Portugal e tudo aqui é feito com muito carinho, muita dedicação, muito amor para você. Vai ser uma aula bem detalhada, bem nos mínimos detalhes, então bora pra aula. Então, bora pra aula. É o seguinte, vou começar crop, né, pela mesma forma que eu começo todos os cortes praticamente, que é procurando um movimento natural. Então, vou procurar aqui onde o movimento dele, ó. Então, tipo, vou abrir o redemoinho procurando o mais natural possível. Então, eu já começo molhando bem e eu já vou começar pela conexão, né? Eu já sei que já vai ser um corte conectado. Então, eu vou direcionando ele para onde ele cai naturalmente, ó. É a melhor forma, né, de, entre aspas, acertar um corte, porque é a forma que o cabelo vai estar quando o cliente acordar, por exemplo, seguindo o movimento natural dele. Então, olha só como que já começa um pouquinho mais para trás, por favor. Então, olha só como que ele já fica, né, como que ele já começa a direcionar. Se eu jogo ele para cima e ele desce, é porque não está no movimento natural. Então, isso de procurar o movimento natural é muito importante. Tem aulão aqui, se você procurar no canal, que eu falo sobre movimento natural. Então, vamos olhar bem esse topo, porque eu já vou fazer a conexão e depois já vou cortar o topo também. Continuar molhando bastante. Na minha água tem condicionador. É um produto que já vinha nesse borrifador. Aí agora eu continuo, em vez de comprar, eu só continuo acrescentando um condicionador mesmo na água. Não muito, senão fica muito escorregando demais, né? Não uso grooming, não vejo necessidade. Na verdade, necessidade até existe, porque o cabelo ficaria úmido por mais tempo, mas não tenho o hábito de usar mesmo. Então agora já vou começar aqui na conexão da coroa. Eu sempre começo aqui, normalmente por essa parte de trás, então vou fazer uma divisão na vertical e eu já expliquei o porquê que eu faço na vertical, né? A diferença de ter peso ou não nos workshops. E ó, vou dar o formato que eu quero. Aqui praticamente eu vou desenhar, eu vou dar o formato que eu quero para a coroa. Meu dedo vai estar sempre apoiado no crânio, que vai ser a guia para o corte, ó. Então apoiei no crânio, isso que vai ser a guia, ó, para eu deixar o formato que eu quero. Então olha só, peguei na vertical, dei o ângulo que eu quero e vou cortar. A tesoura que eu estou usando é uma Titan 3D, tem review dela aqui no canal. Peguei um pouco para baixo, usando a guia que eu acabei de cortar e foi. Depois para ver como vai fazer o resto aqui embaixo. Vou pegar agora mais uma para a esquerda. Eu não preciso usar que eu acabei de cortar como guia. A guia vai ser mais uma vez o crânio. Então por isso que o corte vai ser sempre, ó, bem, digamos que personalizado, bem exclusivo. Por quê? Porque é a medida do crânio dele que eu estou usando como base, ó. Então foi. E agora eu vou fazendo o mesmo processo, ó. Mais um para a esquerda. Agora eu já vou girar para você ver que eu já vou começar a pegar o topo. Então eu já vou fazer uma divisão daqui de cima, ó, pegando já com a coroa. Dessa forma eu já vou deixando conectado. E aqui, ó, eu vou saindo no mesmo ângulo que eu quero para preencher essa coroa aqui. Então, mais uma vez, ó, mais uma divisão. Vou te mostrar o formato que eu tô dando para fora, ó. Aqui, o ângulo que você vai fazer para fora depende do que você quer criar, se você quer mais peso ou não. Aqui na coroa, por exemplo, eu preservei mais. Aqui nos últimos cortes eu preservei bastante, mas nesse aqui eu vou tirar um pouco mais, ó. Então, mais uma divisão e eu vou pegar topo com lateral. Isso é muito interessante porque dessa forma eu já tô conectando. Já tô conectando o topo com a lateral sem precisar fazer divisão para depois conectar. Então, foi. Ó, o cabelo aqui cai na diagonal, então a divisão já vai vir lá do topo meio que diagonal. Não precisa ser exatamente reto, vertical para baixo. Eu vou seguir, ó, a divisão vai ser seguindo o caimento natural desse cabelo. Isso não vai influenciar se o cabelo vai ser direcionado para frente ou não, se eu tô fazendo a divisão assim na diagonal. Peguei, dei o formato que eu quero, como eu disse aqui, eu tô tirando bem a aresta agora. Vou deixar a aresta dele um pouco mais baixa nesse corte. Mais um. Quanto mais divisões eu faço, ó, já peguei, já tenho o excesso aqui que é o que eu quero tirar. Quanto mais divisões eu faço, mais fina, mais organizado vai ser. Porém, quanto mais fino também, né, mais divisões eu vou precisar fazer e mais demorado vai ser. Então você tem que procurar um intermediário entre ser muito fina e não. Vou fazer mais um aqui, que provavelmente já vai ser a minha última, para não pegar a franja aqui, que eu vou deixar para depois.
Aqui eu vou fazer aquela divisão na diagonal, ó, vai ser tipo triangular, ou em V, que eu vou pegar da entrada até o vértice, até o ponto mais alto. Isso aqui vai proteger a franja. Então olha só, a divisão vai proteger a franja. E eu vou conectar tudo que cai até aqui, ó, até nesse crescimento natural, até onde que começa a crescer o cabelo aqui na frontal. Então eu conecto até aqui e depois aqui já é franja. Então eu vou pegar mais uma vez com a câmera nesse ângulo assim para você ver. Ó. Conectei, como eu disse, depois o Clipper Overcomb vai fazer o resto. A partir daqui, ó, depois eu já venho definindo o tamanho da franja. Então eu vou fazer a mesma coisa pro outro lado agora. Eu volto no centro aqui do redemoinho e vou pra lá a mesma coisa, ó. Eu já vou fazer na velocidade mais normal. Aqui não vai sair quase nada, porque eu tô repetindo a central, né? Então como eu já tinha feito ela, não vai sair praticamente nada. E agora um pouco pra direita, aqui eu não pego o topo, ó. Nessa parte eu ainda não pego o topo. Eu não preciso conectar o topo com a coroa, porque esse cabelo não vai vir para trás, entende? Ele vai para frente ou talvez um pouco pro lado, mas vai mais para frente, né? Principalmente por ser um crop, por isso que eu tô fazendo esse corte, porque o cabelo dele pede para ir para frente. E o degradê, né? Como eu disse, o degradê desse corte aqui já tá aqui no canal. Depois vou deixar no card e também no final do vídeo para quando terminar você assistir. Porque assim é até interessante que você vai assistir já na sequência que eu faço. Eu faço primeiro o topo, seco, né, para depois fazer o Clipper Overcomb. Então vai ser desse jeito que você vai ver. Vê primeiro o corte aqui, depois vai lá e assiste o degradê. Aqui nessa parte, ó, já começa a pegar já um pouco da lateral. Então mesma coisa, eu vou seguir o movimento natural. Eu posso fazer aqui ergonomicamente, eu posso vir aqui trabalhar dessa forma para ser melhor para mim, mas também posso trabalhar da forma convencional, ó. Eu posso vir aqui, eu respeito onde o cabelo cai, pego e conecto aqui. O que importa aqui pra mim é eu dar o mesmo ângulo que eu dei do outro lado, sabe? Eu preservar, eu dar o formato que eu quero. Isso que é o importante. E claro, né, se eu conseguir não levantar muito o ombro aqui também, é bastante importante. Ó. Então eu dou o formato que eu quero, abaixo um pouco o ombro aqui e foi. Mais uma. Dou o formato que eu quero. Foi. Vou mostrar um pouco de frente para você ver como que é. Ó, faço, deixo cair no movimento natural, eu não arrasto para trás, o pente só entra, eu cavo, pego o que eu quero conectar e dou o formato que eu quero e foi. Como eu disse aqui, eu tô quebrando um pouco a aresta, não tô bem que arredondando, mas estou tirando bem o excesso aqui da aresta para ficar mais curtinha mesmo. Ó, desse lado vai dar para ver bem a divisão. Eu sigo o movimento natural, aqui na linha de crescimento natural na entrada, ó, eu só divido, ó, até lá no vértice, no ponto mais alto. Posso fazer assim, ó, posso fazer uma divisão mesmo e jogar para lá, ou posso só ver onde que o cabelo cai aqui e dividir. E até aqui eu posso conectar, ó. Então até aqui eu conecto. Se você faz aquilo de arrastar para trás na hora de conectar, se você vem arrastando, 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 provavelmente depois vai sobrar um excesso de cabelo aqui, você nem sabe por quê. Então dessa forma aqui não vai acontecer. Então pronto, fiz a conexão já de fora a fora. Agora o próximo passo é eu já definir a franja. Vou definir o tamanho que vai ficar a franja dele. E ele gosta da franja curta e até porque também eu vou viajar pro Brasil, a gente tá fazendo um corte um pouco mais curto também para durar mais, digamos assim. Então olha só, a franja dele já tem um tamanho bom, né? Eu gosto assim, mas vamos tirar aqui mais ou menos um dedo, mais ou menos 1 centímetro. Então, ó, vou começar aqui pelo centro. A franja, a gente quer o menos preciso possível, o menos reto possível. Então, eu já vou cortando ela meio que em point cutting, ó. Já vou cortando ela meio que texturizando. Eu vou me baseando numa linha simétrica imaginária aqui, ó, para ser mais ou menos direita, porém cortando em point cutting, que é para ela não ficar precisa, né? Para ela não ficar reta. Então, ó. Vou penteando para baixo, porque o cabelo vai retraindo, ele vai voltando. E depois, se precisar, na texturização, pode tirar mais um pouco. Ó, isso. Agora vem desse lado, a mesma coisa. Posso partir do centro aqui. Também tem a opção, ó, de pegar assim e cortar em cima da minha mão, mas por acaso eu gosto mais da outra forma mesmo, de ir cortando direto aqui assim, ó. Porém, se o cabelo, você vê que o cabelo tá fugindo muito, aí sim, você pode pegar aqui na mão e ir fazendo. Toda forma é válida, todo método é válido, desde que você entenda o fundamento, né? Você entenda o que você tá fazendo mesmo. Deixa eu só conferir se tá tudo ok. Tudo ok. Ei. Então continua, ó. Só dá pra ver que tem umas pontas aqui.
como eu disse, na texturização dá pra você dar um toque final, se for necessário. Agora eu vou dando mais umas tesouradas assim, tipo point cutting, pra não deixar ela muito retinha. Então pronto. E essa franja vai ser a nossa guia para cortar o topo. Vou ver aqui no espelho o tamanho dela. É isso. Dá pra ver que ela tá com vários tamanhos e é isso que eu quero. Depois na texturização ainda posso tirar um pouco mais se necessário. Agora, entender que o topo é o topo e a coroa é a coroa. Não preciso conectar como eu disse. E já vou usar a franja como guia. Então eu posso pegar meio que uma guia central. Eu vou definir ela bem simples. Eu só vou pentear pra frente, depois penteei pra frente, já vou pegar ela aqui. E aqui a parte mais curta é a franja que eu acabei de cortar. Então a partir dela, ó, eu vou dando o formato que eu quero. Aí vai muito do que você quer. Se você quer arredondar, se você quer deixar ela mais reta aqui, depois quadrada aqui, é muito relativo com o que você quer criar mesmo, que o seu cliente procura. Nesse caso aqui eu vou arredondar. E vou pegar novamente aqui, ó. E eu vou tirando aqui mais ou menos. Tô tirando mais ou menos um dedo. Como eu disse, vou deixar um pouco mais curto dessa vez. Ó. Então um pouco mais de um dedo eu tô tirando. Então foi. Agora eu vou pegar mais um dedo para a direita, mais um dedo para ir. Ó, mais um dedo para ir. E novamente, a guia vai ser a franja e não o que eu acabei de cortar. Se o que eu acabei de cortar subir e me der uma noção do tamanho que é para mim cortar, tudo bem, mas tô me guiando principalmente pela franja mesmo. Então tá vendo? Eu pego até o que é topo, mas o que é coroa não tem necessidade. Vamos pegar mais uma aí, provavelmente já vai ser a última. E continua. Podia fazer a guia central e depois jogar para um lado e para o outro? Poderia, mas para a franja não teria um encaixe tão bom como fazendo dessa forma. Vou até fazer mais um aqui para ver se ainda sai alguma coisa, ó. Tô meio que acertando, tô puxando o que já foi conectado praticamente. Foi. Agora a mesma coisa, do centro para cá. Vou fazer uma. E continua. Quando eu corto dessa forma, a gente fala que tá cortando na vertical, porque horizontal seria quando eu tô por trás da cadeira, levantando na horizontal. Aqui, né, querendo ou não, é um horizontal, porém, por estar de lado, aqui por estar do lado dele, a gente fala que a gente tá cortando na vertical. É importante você entender isso, até porque se você vê outra pessoa cortando, explicando, às vezes você fica perdido. Então, mais um aqui. Achei a guia e... foi. Até só o que é topo, coroa não vou mexer. Já cortei o topo. Se quiser, eu posso aferir na horizontal agora. E com certeza vai ter imperfeição, porque vou deixar a franja um pouquinho, aí vou pegar um pouco para trás. E só vou levantando. Eu só vou tirar se tiver algum degrau, se tiver algo assim que eu sei que pode ficar mal pro corte. No geral aqui tá tudo ok, as diferenças que tem até agora são mínimas, nem teria necessidade. O que eu vou fazer aqui agora é dar uma leve quebrada na aresta, porque, né, como eu disse, eu quero um pouco menos na aresta dele. Então eu vou pegando aqui, eu vou pular um pouco a franja e vou pegar meio que na diagonal. Tá vendo? Tem um excesso aqui, ó. Eu vou arredondar o meu dedo. Para não, se eu cortasse reto na diagonal, eu ia criar mais duas quinas aqui, mais duas arestas. Então eu pego na diagonal, arredondo meu dedo e tiro essa quina, que é a aresta, né? Dessa forma vai ter um pouco menos de volume. Então foi. Então dessa forma eu tô dando uma arredondada de leve. O pessoal sempre fala sobre isso, né? Ah, mas na Europa o pessoal gosta mais quadrado. Não é que gosta, é que, né, fica melhor e eu vou
dando essa dica pro cliente, fica melhor e corto assim. Mas às vezes, igual aqui no caso do Pedro agora, a gente tá tirando até pro corte, né, e crescendo proporcional e não ficando tão cheio a aresta aqui, né? Se ele fosse cortar como ele corta sempre de 2, 3 em 3 semanas, não teria problema nenhum. Mas aqui para durar um pouco mais e não ficar tão quadradão aqui e incomodar ele talvez saindo muito cabelo aqui, eu preferi fazer dessa forma. Então o corte está todo feito. De texturização, eu poderia fazer um slicing com a tesoura rasgando, mas vou deixar para fazer com o cabelo seco, um point cutting ou provavelmente com a tesoura de desbaste. Vou fazer o processo aqui, que agora é secar, fazer o degradê. Depois, na hora que o cabelo estiver seco, eu volto fazendo a texturização e depois mostro a finalização. Vou interromper rapidinho aqui porque é o seguinte, tudo que eu já estou te ensinando nessa aula é sensacional, só que no workshop Adri Mãos Tesoura eu vou te ensinar mais a fundo. Vai acontecer dos dias 17 a 22 de janeiro, um workshop online e gratuito. Cara, não perde essa oportunidade porque eu estou preparando um material, um conteúdo incrível. Depois que acabar essa aula, vai aqui na descrição para você garantir sua vaga. Se não for para transformar, eu nem quero. Bora voltar para a aula. Hora de fazer um pente corrido aqui e já fazer a texturização. O áudio não estava funcionando nessa hora, então eu tive que narrar aqui depois, né, por cima. Mas vamos lá. A ideia é o seguinte, tá vendo que tem uma leve sombra ali na aresta, né? Um certo peso, vai muito, né, de gosto mesmo. Eu gosto de deixar um pouco mais pesado, né? Se você já acompanha meu trabalho, você sabe. Sempre sincronia. O pente e a tesoura sempre subindo na mesma velocidade, sempre subindo os dois juntos, mas o importante aqui é você identificar onde tem mais peso. E isso vai depender muito de cada cabelo, de cada movimento natural. Nesse caso aqui, por exemplo, o cabelo dele tem pontos que nasce para frente, tem pontos que nasce para baixo. Então, nesse caso, o principal, como eu disse, é identificar onde tem um excesso de fios, né? Pensar que o pente corrido, principalmente por ser com a tesoura de desbaste, é como se eu estivesse diminuindo a densidade. Às vezes eu vou com a parte fina lá no degradê, vou com a tesoura um pouco de frente. Tá vendo que nesse caso, a minha tesoura não tá 100% paralela, bem alinhada com o pente. E não tem problema, desde que eu entenda, né, a densidade, quanto eu quero tirar, onde eu tô fazendo o pente corrido. Eu volto ali, ó, às vezes no degradê, num ponto ali bem na aresta, onde eu quero que fique melhor essa transição. Por isso que eu gosto sempre de fazer, né, a texturização com o cabelo seco, porque dessa forma eu consigo ver realmente como que o cabelo dele tá reagindo. Vendo aquela parte que eu tô mostrando ali, ó, ela já tem um encaixe bacana, porém ainda tem um leve excesso. Pelo cabelo ser mais claro, às vezes a gente não consegue perceber tão bem, né? Mas é insistir, ver onde é necessário, onde tem mais volume. Na franja dele ali, nota, né, muito fácil, onde tem mais volume. Então até por isso que eu peguei com pente, era mais prático eu fazer isso, ó, eu levantar ali com o pente e já fazer a texturização ali dessa forma. Como eu disse, o pente corrido acaba sendo uma texturização. Como eu sempre falo, né, a texturização é basicamente diminuir a densidade. Agora vamos já para a texturização do topo. Eu podia fazer a texturização dessa forma, ó. Pegar o cabelo aqui na vertical, como eu tô de lado dele, vamos falar que é vertical, e subindo. Porém, nem tem comprimento suficiente, então eu vou utilizar essa técnica. É basicamente um point cutting, só que com a tesoura de desbaste. Dessa forma, eu consigo diminuir a densidade na ponta dos fios, fazendo com que o encaixe fique melhor, assim que o cabelo cai naturalmente, entendeu? Então, poderia utilizar da outra forma que eu mostrei inicialmente, porém, o cabelo não tem comprimento suficiente para eu ficar fazendo daquela forma. E como eu não queria diminuir tanta densidade, né, do meio para baixo, era só do meio para as pontas, essa técnica aqui acaba resultando melhor e não vai ficar nenhum tipo de marca, mesmo o cabelo caindo todo para frente. Agora é só repetir o processo e até na coroa, se for necessário, é onde você vê que tem volume, onde você vê que tem muito cabelo, uma densidade muito grande e você quer reduzir. Finalização, como eu disse, vai ser bem prático. Eu vou usar o secador sem o bico, vento no máximo ou no médio, para não influenciar tanto a direção, calor no mínimo, e vou só com a mão. E depois eu volto com a cera mate. Ó, vento no médio, calor no mínimo. Quando eu falo mínimo, é porque aqui eu tenho 3 potências, tenho mínimo, médio e máximo. Aí eu vou só com a mão, ó, fazendo esse movimento de um lado pro outro, para ele não ficar certinho mesmo, para direcionar para vários lados aqui. E vou direcionando mais ou menos para frente, seco bem a coroa. Toda finalização tem que secar muito bem o cabelo, sabe? Tem que secar muito, muito, muito bem mesmo. Seja se você for aplicar cera depois, como eu vou fazer, ou às vezes eu faço a aplicação da cera antes, né? Às vezes eu aplico a cera antes com o cabelo úmido, que é para o cabelo já secar no lugar, já para ele ficar certinho no lugar. Nesse caso aqui, ó, daria para usar uma cera em pó também, ficaria bem bacana. Porém, normalmente eu gosto de usar a cera em pó mais quando o cabelo é mais fino e um pouco menos denso. Como o Pedro já tem muito cabelo, se eu usar a cera em pó vai ficar bem rígido mesmo, sabe?
não precisa dessa estrutura. Digamos que a cera em pó é mais para criar uma estrutura, e nesse caso o cabelo dele não precisa dessa estrutura. Já vou te mostrar, ó, já tô sentindo que já tá bem seco. Vou te mostrar já como que ficou já sem a cera. Olha só a textura que já deu, mesmo sem a cera, tá vendo? Pela questão, né, de ter feito a texturização daquela forma, de entender que a textura é isso, né? Quando você altera a superfície. Então, se eu tivesse cortado ele todo certinho, todo reto, todo perfeitinho, não ia ter esse efeito de camada, sabe? Esse efeito, assim, de tamanhos diferentes. Então, isso que é bom você entender os fundamentos mesmo. Vou usar uma cera mate. Eu vou te mostrar na mão aqui a quantidade que eu vou usar. Eu vejo que às vezes o pessoal se perde um pouco nisso. Então, olha só a quantidade. É pouca mesmo, bem pouco. Então, vou espalhar bem na minha mão e... nem preciso de pente, mas talvez eu use o pente para te mostrar uma forma diferente. Mas ó, só vou espalhando. É como se eu quisesse agora limpar minha mão no cabelo dele. Eu vou direcionando assim um pouco para frente. Vou passar aqui na coroa também. Essa cera mate é uma cera da Rayjoy, é uma marca espanhola, que provavelmente você não vai encontrar no Brasil, mas quem é de Portugal, na Barbeiraglia tem. Então, olha só, é uma forma bem simples, né, de finalizar, uma forma que você pode ensinar seu cliente a fazer. Claro que esse corte, né, é para quem já tem, é para os clientes que já tem o cabelo para frente, né? Se o cabelo do cliente vai muito para o lado ou muito para trás, você não vai poder recomendar esse corte, porque o cabelo dele não vai aceitar. Mas tá vendo? É bem simples de finalizar, você pode ensinar para ele fazer em casa mesmo. Vou usar o pente só para dar umas opções de finalização. Vou mostrar aqui na parte de trás também a coroa, como que eu gosto de fazer, ó, vou para a parte larga e vou direcionando. Gosto muito de abrir essa parte do redemoinho, pelo menos, ó, seguindo natural, até para o cliente ver que se respeitar o redemoinho, o cabelo fica bem tranquilo, sabe? Não vai arrepiar se respeitar o movimento natural. Então, olha só como que fica, um pouquinho mais para trás ainda, olha só. Sempre fica bacana o movimento aqui, sabe? Se respeitar assim. Às vezes eu penteio, às vezes nem penteio, depende muito. Com o degradê, como eu disse, fiz um degradê um pouco mais alto nele, mais alto do que a gente faz normalmente, e depois eu deixar no card aqui no final a aula do degradê. Então olha só, se eu quisesse, eu dava para brincar com a textura agora, ó. Posso pentear todo para um lado, é uma opção, né? Se você quiser ensinar para o seu cliente, vou até vir para esse lado agora. Agora passo o pente ao contrário e ele vai dando essa textura diferente, ele vai dá para brincar com esse movimento do cabelo dele, tá vendo? Fica bem interessante, fica bem bacana. É uma opção a mais, se o cliente quiser, mas sinceramente, nessa parte de cima, eu gosto dele um pouco mais bagunçado, só se fosse para direcionar um pouco aqui na franja, para ela ficar mais certa, apesar daquela que a gente nem quer ela mais certa. E no degradê aqui eu gosto de usar a parte mais fina do pente para pentear. Esse aqui é um pente jacaré, bem comum, né, de encontrar esse pente, tem os dois lados diferentes aí. Então é um intermediário, se você quiser pentear, se quiser deixar mais bagunçado. Acho que eu vou deixar ele mais certo. Vou deixar ele com essa textura aqui, até só para fazer uma foto, fica bem interessante, né? Então agora eu jogo todo pro outro lado, ó. Então é isso. Só aqui na lateral que eu vou pentear para baixo. Posso usar um pente fino aqui na franja. Dá para brincar mesmo com a direção aqui. Então é isso, ó. Corte finalizado. Vou deixar umas imagens aí passando para você ver como que ele ficou finalizado. E aí, o que você achou dessa aula? Já deixa seu like aí se você gostou dessa aula, se você tá gostando que eu traga essas aulas assim toda semana. Deixe seu comentário falando o que você achou do corte, se você conseguiu aprender tudo. Espero de coração que você tenha gostado. Logo tem mais vídeo, logo tem mais conteúdo. Tamo junto! Valeu, Pedro! E ó, já vai ficar aqui embaixo agora os 2 vídeos para você assistir. Vou deixar aqui do degradê que eu fiz no Pedro e uma aula aqui, um review para você conferir. Tamo junto!